Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa do Doutor Podcast. Aqui, eu, Larissa Schreiber, toda segunda-feira vou te receber para falar de forma descomplicada e descontraída sobre questões pertinentes à tua saúde e ao teu bem-estar. No nosso primeiro programa, nós vamos falar sobre ansiedade. Fica comigo que o Doutor Podcast está começando. E no primeiro programa, nós vamos falar sobre ansiedade. E para isso, estamos recebendo o Dr. Eduardo Melo Rodrigues, neurocirurgião, doutorando pela Faculdade Mackenzie e professor da Faculdade de Medicina da Fevale. E Henrique Souza, psicólogo, terapeuta comportamental e sócio fundador da Eureka, a maior rede de terapia do Brasil. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o primeiro programa é sobre a ansiedade. E a minha primeira pergunta para você, doutor Eduardo, o que é a ansiedade e quando exatamente ela precisa de atenção? Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite e quero dizer que eu estou muito lisonjeado e muito orgulhoso por essa iniciativa, né, do Doutor Podcast. Acho que é de extrema importância hoje a gente falar sobre saúde. Em especial, hoje vai ser um tema sobre saúde mental e não tem como eu não reconhecer essa iniciativa, Larissa, e parabéns para todos os envolvidos aí. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, né? Um tema extremamente importante e de grande relevância hoje na nossa sociedade. A ansiedade é uma reação emocional que todo ser humano tem, fisiologicamente, é uma reação natural às adversidades do dia a dia. Eu diria até que algum grau de ansiedade é saudável, né? Então, sentimentos de angústia, de apreensão, receio, medo, são sentimentos que fazem, inclusive, a gente se proteger das adversidades que a gente tem no dia a dia. A questão é quando esses sentimentos eles começam a interferir na qualidade de vida nossa, né? E são esses sentimentos de medo, de apreensão e de angústia, muitas vezes eles limitam a qualidade de vida e aí nós temos um transtorno da ansiedade. É extremamente importante a gente abordar esse tema devido ao número de atendimentos, inclusive, que eu tenho em consultório, né? Apesar de eu ter uma formação em neurocirurgia e atendo muita neurologia clínica também, eu particularmente tenho uma porcentagem bem grande de pacientes que me procuram com esse transtorno específico da ansiedade. Uhum. E agora puxando um pouco aí para interagir aí com o Henrique, tu sabes, Henrique, que muitos pacientes me procuram no consultório com os sintomas, né, e os sinais de ansiedade, como irritabilidade, insônia, fadiga, muitas vezes até alterações na concentração, e muitas vezes eles têm dificuldade em procurar um psiquiatra ou até um psicólogo. Por que será que acontece isso? Né? É interessante, será né? que existe um certo preconceito ainda sobre isso? Quase nada, um pouquinho coisa assim, nada, de leve. Não, assim, ó, o que é interessante falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela adquiriu um significado de patologia, mas o significado original não é de patologia, né? A ansiedade é uma entre todas as emoções que a gente sente. Então, ansiedade, medo, raiva, alegria, nojo, o que são? São emoções, né? Então, assim, a ansiedade, ela tem uma função natural enquanto emoção, né? Pensa só o cara ir casar e não sentir um friozinho na barriga, uma ansiedade antes de casar, ou o cara ir num parque de diversão e não sentir uma ansiedade antes de entrar na montanha-russa, né? Não teria sentido. Exato. A ansiedade é um pouco desse frio na barriga, de estar estreando o programa. Não sei, Larissa, tá ansiosa agora? Mais ou menos. É isso aí, entendeu? A ansiedade, ela dá um certo tempero pra vida, né? Esse friozinho na barriga. Eu acho que o grande prejuízo da ansiedade é quando a pessoa fica meio com a vida paralisada ou limitada. Exato. Então você já deve ter visto casos, por exemplo, de pessoas que têm ansiedade porque elas têm medo de ter um ataque de pânico na rua, por exemplo. Aí ela para de ir pra rua.
Ou ela para de ir no mercado, e daqui a pouco ela para de ir no shopping, ela para de ir no mercadinho da esquina, ela para de sair de casa. E aí a vida dela, a vida era desse tamanho e ficou desse tamanho. Exatamente. Porque ela parou de fazer as coisas, né? Então a ansiedade, eu acho que ela vira doença quando você pensa assim, o que eu deixo de fazer na minha vida hoje? Por causa de ansiedade. Ah, pô, eu deixo de estudar, eu deixo de sair, eu deixo de ver meus amigos. Obviamente tem um problema aí, né? Agora, o que eu deixo de fazer? Nada, eu faço as minhas coisas, eu sinto ansiedade, a ansiedade passa, eu vou pra próxima. Pronto. Então não é um problema, né? É só uma emoção natural. Então acho que esse é o grande critério, assim, que eu diria. E Henrique, quais são esses sintomas? Como é que a pessoa sabe que ela tá passando do limite? O que ela vai sentir? Assim, o que a gente entende que é o problema da ansiedade é quando ela é crônica, né? Então a gente tem ali um caso de estresse crônico, a pessoa vai estar ansiosa durante a maior parte do dia por várias semanas. E, obviamente, isso vai ter um problema ali na qualidade do sono, na qualidade da digestão, no nível de inflamação do corpo dela no geral, no estresse, né? Na irritabilidade, na concentração e tudo, né? Ou seja, se você tem um pico de estresse que dura mais do que uma semana, 2 semanas, obviamente aqui a gente tá vendo uma ansiedade crônica, né? Então, uma das primeiras perguntas é, eu tô numa fase estressante na minha vida? Por quanto tempo eu tô nessa fase estressante? Já faz quanto tempo, né? E aí você vai observar alguns sinais físicos muito clássicos, né? Então, você vai estar com o coração mais acelerado ao longo do dia, você vai estar mais ofegante ao longo do dia, você vai estar com uma facilidade de ficar vermelho na pele, porque você tá mais inflamado, você vai estar com a digestão piorada. Então, são sinais físicos clássicos, junto geralmente com a falta de sono, dificuldade para dormir, acorda várias vezes na noite, sono muito interrompido, né? Em termos psicológicos, só de percepção, assim, eu veria uma redução na tua concentração. Afinal, o estresse ele vai queimando um pouco da concentração, se é crônico, né? Eu veria um aumento da irritabilidade, né? E a gente também poderia ver aumento do apetite, né? Ou diminuição do apetite, dependendo da pessoa, mas uma distorção do apetite, né? O mais frequente é o aumento do apetite. É, mais comum, né? A obesidade, ela está relacionada à ansiedade. Sim. Né? E não sei se posso Vai pegar lá, esse gancho, imagina. né? Então, na verdade, a gente ainda falando da questão do preconceito, né, Henrique? A gente sabe que a maioria dos pacientes que, infelizmente, sofrem desse transtorno da ansiedade, praticamente 1/3 somente procura atendimento de um profissional da saúde. Seja um médico generalista, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou mesmo um neurologista. E muitas vezes isso ocorre porque as pessoas elas não têm o conhecimento, né? Aí que entra a importância desse podcast, no sentido para informar as pessoas de que não há nenhum monstro, nenhum mistério em procurar um profissional, e é uma doença plenamente passível de tratamento, e que isso realmente interfere na qualidade de vida das pessoas. E infelizmente muitas pessoas elas não procuram atendimento devido, e quando procuram, às vezes procuram um neurologista, como me procuram no consultório, e muitas vezes tem ainda algum preconceito em fazer uma terapia de qualidade, né? Em fazer até uma psicanálise. E quando esse paciente chega ao teu consultório, ele apresenta quais sintomas, quais queixas? Porque é muito... Eu tenho insônia, eu não estou dormindo, eu automaticamente vou a um neurologista. Como é que funciona esse caminho até o paciente chegar? Excelente pergunta, excelente. Muitas vezes o próprio paciente ele acredita que existem outros transtornos que não a ansiedade. Então esses pacientes, né, como o Henrique falou, muitas vezes eles têm sintomas físicos, sintomas somáticos, né, como insônia, eles têm muitas vezes contraturas musculares, né, então a ansiedade também está relacionada com a dor crônica, né, dor lombar ou dor miofascial. Esses pacientes eles têm um ganho de peso muitas vezes, não têm o conhecimento de que por trás de todo aquele sintoma há um transtorno da ansiedade. Eu vejo muito no consultório os pacientes que têm enxaqueca, muita dor de cabeça, e muitas vezes essa dor de cabeça ela é uma cefaleia tensional, né? O próprio nome diz, é uma tensão muscular que ocasiona principalmente uma dor em região suboccipital, né? Em região da nuca, e essa dor se irradia para a região bitemporal. Então, inclusive, muitos pacientes acreditam que têm uma enxaqueca, vamos dizer assim,
e o substrato inicial é um transtorno da ansiedade. Os pacientes procuram muito o neurologista devido à dificuldade de concentração e esquecimento, né? Principalmente adultos jovens, né, e adultos que estão em idade produtiva, devido à sobrecarga de compromissos, né? Então, essa sobrecarga faz com que a gente acabe desenvolvendo o transtorno da ansiedade. Esses pacientes acreditam que eles têm um distúrbio neurológico, ou alguma lesão cerebral, ou muitas vezes um distúrbio funcional neurológico, como até uma epilepsia, alguma outra doença, e o substrato, muitas vezes, na investigação neurológica, a gente tem um transtorno da ansiedade. E é interessante pensar que, cara, a gente tem essa ideia de diagnóstico, mas que muitas vezes o estresse crônico pode parecer vários diagnósticos, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que está cronicamente estressada, por exemplo, dormiu mal 5 noites seguidas, ela pode parecer que tem TDAH. Porque ela está extremamente desatenta, extremamente procrastinadora, extremamente impulsiva. Você pode olhar para ela e dizer que ela está com TDAH. Exatamente. Mas aí você vai olhar e tem um problema de sono, né? E eu acho que aqui o sono, obviamente, assim, é a maior barreira natural que a gente tem contra todos os transtornos mentais, é um sono de qualidade. Exatamente. Assim. E hoje em dia é absurdo como as pessoas negligenciam o sono. Muitas vezes sem saber, né? Mas é o que a gente estava falando antes. O consumo imediato de entretenimento 24 horas por dia. As pessoas não têm um momento para relaxar. O sono ficou horrível. A pessoa vai dormir 1 da manhã. Por mais que ela acorde às 9, ela teve 8 horas de sono. Ela arrastou muito o relógio biológico dela para dormir 1 da manhã, entendeu? Com entretenimento, com luz, com tudo. Então, a gente às vezes chega no consultório e parece que o cara tem um super diagnóstico meio complexo. Mas aí vai ver estresse crônico, entendeu? É sono ruim, é alimentação ruim, sedentarismo. E aí, claro, muitas vezes o paciente quer um diagnóstico mega especial, né? Ele quer que tu diga assim, não, tu tem uma síndrome super rara, mas não é. Às vezes é falta de sono. E quais são os perigos, né? Se vocês podem responder em conjunto, mas quais são os perigos da gente não tratar a ansiedade? Porque a gente falou o que as pessoas sentem, o que atrapalha na vida dela, mas esse quadro pode evoluir. E quais são os perigos da gente não tratar a ansiedade? Bela pergunta. Na verdade, o transtorno da ansiedade é um transtorno extremamente frequente, em que é importante dizer que a maioria deles não requer, inclusive, tratamento medicamentoso, né? O fato de consultar com um médico e ter esse diagnóstico diante dos sinais e sintomas que nós comentamos aqui, não necessariamente nos casos iniciais ou nos casos leves, muitas vezes a orientação é uma orientação de mudança de hábito do dia a dia e muitas vezes uma psicoterapia, uma boa psicoterapia, né? Ela consegue resolver uma boa parte, a maioria dos casos. Então, nós temos uma doença que a grande maioria dos pacientes, eles requerem um tratamento mais simples. Uma parcela desses pacientes, alguns estudos mostram que 24% a 25% dos pacientes com ansiedade, que a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada, 24% a 25%, segundo a Organização Mundial da Saúde, desenvolvem, consequentemente, um quadro de depressão, né? Inclusive, se defende muito de que a depressão menor, os distúrbios depressivos, eles sempre iniciam com conflito de ansiedade, que não é bem manejada e se evolui para uma depressão crônica, o que é uma doença, inclusive, com comprometimento muito maior, né, da qualidade de vida das pessoas. E se a gente for evoluir mais nisso, a gente sabe que, ainda em casos ainda mais crônicos e, digamos assim, mais graves, o paciente pode desenvolver transtornos compulsivos, pode desenvolver depressão mais grave, como, inclusive, ideação suicida e casos até de psicose. Então é muito importante, nesse momento nós temos várias pessoas que vão ouvir esse podcast, que estão em casa e que têm esses sinais e sintomas e que por um preconceito ou até por uma falta de informação acabam não procurando atendimento médico, atendimento psicológico. E isso, ainda evoluindo nesse assunto, nós temos um impacto extremamente grande, social e econômico,
porque as pessoas com ansiedade, elas não conseguem produzir, né, profissionalmente quase que a metade do seu rendimento se tivesse transtorno manejado. É um transtorno que tem cura, né, na grande maioria das vezes, e que o tratamento é plenamente acessível, né? Então, na verdade, eu acredito que agora, inclusive, com o período que a gente vive de pós-pandemia, em que as pessoas estão se reorganizando profissionalmente, né? Nós temos vamos dizer assim, não é a pandemia, não vamos falar em nova pandemia para não causar maiores problemas, mas nós temos aí um número muito grande, que eu vejo na minha prática médica, no consultório, um aumento significativo dos casos de ansiedade. Bom, essa era a minha próxima pergunta, justamente essa questão da pandemia, aproveitar que vocês trouxeram isso, para fazer essa relação, se realmente existe nessa mudança. A gente passou por quase 2 anos de uma mudança extrema da nossa realidade, das nossas relações pessoais, e agora nós estamos, entre aspas, voltando. Como as pessoas voltaram? Como é que a sociedade voltou? E existe realmente essa relação de mudança, de crises ansiosas? Certamente. O que eu ia dizer ainda sobre os prejuízos da ansiedade, né? Tem gente que chama a ansiedade da doença das oportunidades perdidas. É muito boa essa, porque a pessoa com ansiedade, ela vai limitando o campo de ação dela, né? Então, o movimento da ansiedade é sempre um movimento de evitação. Eu vou até um certo ponto, eu começo a sentir ansiedade e eu volto. Então, né, existem muitos transtornos de ansiedade, mas pensa na fobia, né? O cara tem fobia de altura. Ele vai até um certo andar, digamos assim, do prédio, ele não sobe mais do que aquele andar. Mas e se no outro andar tiver uma exposição que ele queria ir, ou o pôr do sol que ele queria ver, né? Então, assim, a ansiedade tende a diminuir a tua liberdade. É muito louco, né? Então você não cometeu nenhum crime, mas a tua liberdade está cerceada, porque você não está conseguindo tolerar aquela ansiedade e atravessar ela, né? Então tem gente que fica vivendo só em casa. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela não gostava nem de abrir as janelas de casa. Porque se ela via a rua, ela tinha crise de ansiedade, né? Não começou assim, ela conseguia ir pra rua. Mas com o tempo, ela teve crise de ansiedade em algum lugar que era longe. Ela parou de ir para aquele lugar, mas a ansiedade começou a crescer em lugares que eram mais perto, mas daqui a pouco não sai mais de casa. Então, o grande movimento comportamental da ansiedade é a evitação. Eu evito, eu deixo de ir nos lugares, eu cancelo o compromisso e a vida da pessoa vai ficando limitada, né? Exatamente. Então, assim, por que as pessoas com ansiedade às vezes cometem suicídio, tem problemas assim? Porque a vida vai ficando tão limitada, que eu vou desenvolvendo depressão também. Não há reconhecimento desse transtorno. Né? E o problema eu tô fazendo de tudo pra não sentir ansiedade. Eu tô deixando de ir a todos os lugares pra não sentir, mas eu continuo sentindo ansiedade. Me sinto muito mal. Claro, porque minha vida não tem nada empolgante, né? Tudo que eu tinha de empolgante eu parei de fazer pra não sentir ansiedade. Então, a vida vai ficando limitada, entediante, e a pessoa não sabe mais o que fazer, né? Geralmente o suicídio tem muito a ver com isso, não saber o que fazer. É a última solução. O cara não tem outro recurso, né, na cabeça dele. Mas ainda sobre a pandemia, né? O que eu acho que a pandemia fez? Eu acho que a pandemia afastou as pessoas de estímulos que eram antidepressivos e anti-ansiedade, que estavam na rotina delas sem elas perceberem. Então as pessoas não se davam conta de como estar entre colegas de trabalho era antidepressivo. Elas não se davam conta de como ter contato com a luz natural, por exemplo, que ajuda a regular o ciclo circadiano e aumentar o cortisol de manhã, diminuir o cortisol à noite. Elas não tinham noção de como isso era antidepressivo. Né? Mas daqui a pouco a pessoa não tem mais contato com os amigos, não tem mais exposição à luz natural, baixou muito, as pessoas ficam trancadas em casa. Pouco contato com a natureza, porque ficaram fechados em casa. Né? Menos exercício físico. Você tem vários fatores de proteção que foram caindo, né? Exatamente. A pandemia teve realmente a pandemia causou junto com ela uma epidemia de transtornos mentais. Dentre elas, eu ouso dizer que o principal é a ansiedade, infelizmente, né? Sabes, assim, que, falando um pouco assim, eu sempre gosto de puxar um pouco da antropologia, né? Porque a gente entender que nós somos seres vivos, né? Com princípios biológicos, como alguns animais, apesar de termos capacidade cognitiva superior. E também vou falar sobre isso depois. Mas no tempo das cavernas, a ansiedade ela existia para proteger, né, o homem proteger ele dos caçadores,
né, os animais que queriam matar o ser humano, o homem das cavernas, e também proteger a sua família, né, proteger das adversidades. E hoje nós vivemos outra era, nós vivemos a era em que nós temos assim o medo da violência urbana, né? A gente não sabe se vai ser assaltado ou vai ser a violência, a gente sai de casa, a gente não sabe às vezes se vai voltar bem, infelizmente, a gente vive inclusive numa realidade assim. Nós vivemos aí um medo de perder o emprego a cada dia, nós vivemos o medo de não conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras no final do mês. Então, na verdade, a gente vive, infelizmente, uma era do medo, né? E isso é muito importante a gente reconhecer que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso e procurar o atendimento devido, né, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Importante colocar que muitas vezes a gente não tem só o paciente, só o indivíduo doente. Nós temos toda uma família, todo o ambiente, né, domiciliar, ele fica doente, ele fica, digamos assim, ele sofre junto, né, fica contaminado, muitas vezes, com aquela pessoa que está sofrendo de ansiedade. E muitas vezes as pessoas não reconhecem esse transtorno, né? É importante os familiares conversarem, né, com seus filhos, ou vice-versa, os filhos conversarem com seus pais, se detectarem isso, porque isso impacta não só na vida do indivíduo, mas impacta na qualidade de vida de toda uma família, né? Então é importante que a gente está falando aqui tem um impacto social muito grande, né? E eu vi que o Henrique falou um pouco do cortisol e falou um pouco da neurofisiologia. O que a gente sabe? Nós temos, na verdade, a ansiedade, ela é um reflexo fisiológico importante, inclusive para a nossa proteção, e quando isso tem excesso, nós temos um transtorno, né? Nós temos uma enfermidade, né? Uma doença. E, em geral, o que acontece? Quando a gente tem um excesso de cortisol, né, em níveis cerebrais, então nós temos aqui uma hiperexcitabilidade cerebral, não só devido à alteração do ciclo circadiano, mas também, em especial, a noradrenalina e a própria adrenalina, e o cérebro funciona de uma forma acelerada, ou seja, de uma forma, entre aspas, uma forma contaminada com esses neurotransmissores. Por isso que é importante na terapia, no casos mais graves, como uma ansiedade generalizada mais importante, a gente acaba o objetivo do tratamento é aumentar a serotonina para aumentar o bem-estar, né? E eu faço sempre uma comparação assim, o que acontece com a ansiedade, né? A gente está andando na rua e a gente vai atravessar a rua e vem um carro e quase nos atropela. A gente leva um susto. O que acontece naquele momento? A gente tem uma descarga cerebral de noradrenalina, de cortisol e da própria adrenalina. O que acontece naquele momento, Henrique? A gente fica com a boca seca, a gente fica com um ataque cardíaco súbita, as mãos começam a suar, a gente fica muitas vezes com a perna bamba, né? A gente tem digamos assim, o nosso sistema autônomo, ele acaba nos imobilizando, né? E isso é uma defesa que a gente tem justamente para a gente ter, digamos assim, naquele momento a gente está preparado para uma fuga, né? Para se proteger do atropelamento. O problema é quando isso acontece no dia a dia. Por exemplo, eu estou de manhã saindo para ir para o meu trabalho e eu tenho um conflito com o meu chefe. Antes de eu chegar no trabalho, eu já estou imaginando o que pode acontecer. Sim. E ali eu já não consigo, muitas vezes, ir até o trabalho. Ou eu já começo a ter tremores, eu já começo a ter taquicardia, eu começo a ter sintomas de fadiga, falta de ar. Muitas vezes o paciente pode ter dificuldade, inclusive, para respirar, né? Então nós temos sintomas que muitas vezes não têm uma causa real. Às vezes muitas vezes pode estar, digamos assim, no meu
na minha imaginação daquilo que pode vir a acontecer, né? E eu acabo não conduzindo bem essa situação e acabo, digamos assim, indo trabalhar de uma forma totalmente alterada. Isso pode ser tanto quando eu vou, digamos assim, estar conversando com alguém que eu tenho algum problema, de algum conflito, né? E isso acontece com todo mundo, todos os dias, né? Mas é interessante você pensar que existe um aspecto de adaptação do corpo e do cérebro à ansiedade, né? A melhorar a resposta à adrenalina, uma certa dessensibilização, né, dos receptores. Então, assim, por exemplo, você recém tira a habilitação e aí você vai dirigir. Tudo te gera mais ansiedade, né? Exatamente. Você está produzindo mais adrenalina, você está com uma sensibilidade maior desse disparo de adrenalina, né? Agora, o cara já ficou mais tranquilo, digamos, se familiarizou com o caminho, se familiarizou com o carro. Quanto mais você se familiariza com algo, menos ansiedade você sente. Então, a ansiedade quase sempre é uma função inversa da familiaridade que a gente tem com as coisas. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que é interessante fazer exercício físico para reduzir a ansiedade. Porque, assim, quando você faz exercício físico, existe uma liberação de adrenalina pela adrenal, né? Isso. E endorfina também, né? Também. Mas o interessante é, você fazendo exercício físico, seu coração tá mais rápido, você tá meio ofegante. Mas você tá aprendendo a estar ansioso sem necessariamente uma resposta de estresse psicológico, né? Inclusive tem a barreira hematoencefálica, não deixa passar a adrenalina pro cérebro. Então, assim, a gente aprende a estar ansioso fazendo exercício físico, para que no momento, daqui a pouco, de uma ansiedade maior, o seu corpo já tá lidando com aquela adrenalina numa rotina, Exatamente. Né? É interessante isso. Interessantíssimo. Tanto do ponto de vista neurofisiológico, né, dessas substâncias que fazem a gente sentir, digamos assim, prazer ou medo, mas também uma coisa bem interessante que na atividade física, a gente muitas vezes está enfrentando o desafio a nós mesmos. A gente está enfrentando nossos limites, né? Então, por isso que a atividade física faz a gente se conhecer melhor, né? A gente consegue ver o nosso limite físico da corrida ou da caminhada ou qualquer que seja a atividade física que eu esteja fazendo. E também, sem falar que a atividade física libera substâncias endógenas que são responsáveis pelo bem-estar. Né? Então, o melhor ansiolítico que existe é a liberação de serotonina e de endorfina, e quando a gente está em contato com a natureza, em especial, e fazendo atividade física, a gente sabe que esses neurotransmissores eles se elevam. Bom, vou aproveitar que vocês falaram do exercício físico e dessas substâncias que nós temos dentro de nós, para fazer essa pergunta agora para os dois, vocês também podem responder juntos, mas a gente fala muito de tratamento e se associa tratamento à medicação. Existem coisas que as pessoas podem fazer, porque provavelmente quem está nos ouvindo hoje, se está tendo esses sintomas que a gente já narrou, entre o caminho de agora até ir a um médico e sair com uma receita médica, uma receita de uma prescrição de um remédio, muitas vezes sem querer tomar um remédio de cara, o que ela pode fazer para tentar manejar esses sintomas de forma saudável? Boa. Eu acho assim que a gente tem que primeiro separar, eu faria isso com o paciente, né? Separar o que é a ansiedade como um estado geral e o que é a ansiedade em relação a tarefas específicas. Então, por exemplo, eu posso estar com a minha ansiedade basal já mais alta, porque eu tenho dormido mal, porque eu estou num período mais estressante. Então, a qualquer momento do dia eu vou pegar uma amostra da ansiedade do cara vai estar alta, por exemplo, né? Mas existe uma ansiedade que é específica a tarefas. Então, por exemplo, a pessoa fica muito ansiosa com relação a discutir a relação com o esposo. Ou muito ansiosa com relação a pegar o carro e ir a algum lugar. Muito ansiosa com ir no mercado. Quando a gente fala dessa ansiedade mais específica, a única solução vai ser um processo de exposição gradual. Ou dessensibilização sistemática, a gente chama, né? Então a pessoa vai ter que ir se aproximando dessa situação numa forma de degrauzinhos, assim, né? Então, a pessoa não consegue sair de casa de tão ansiosa, ou digamos que ela não consegue pegar o carro e ir para Porto Alegre, mas ela consegue pegar o carro e ir até a outra esquina? Consegue? Beleza, então ela faz isso, ela vai sentir ansiedade, a ansiedade vai vir, vai passar, ela vai aprender a tolerar aquilo. Será que no dia seguinte ela consegue ir até 2 esquinas depois? Entendeu? Então, exato. Se é ansiedade específica, a gente precisa desse processo de exposição gradual, que vai aumentando a tolerância dela à ansiedade. Com relação à ansiedade geral, tipo assim, a qualquer momento do dia, aí tem que entrar em hábitos mesmo. Principalmente o sono e a alimentação, o sedentarismo e tal. Então tem que cuidar com isso.
Mas a ansiedade específica não se cura com... Não vai se curar com remédio. A pessoa vai ter que se expor. Uma fobia específica, né? Existem as a fobias. tarefa, E o ideal é que ela seja, esse processo seja acompanhado de um O profissional. ideal, sim. Por favor. O ideal. Sim. Mas voltando então para essa questão da ansiedade geral, a gente falou, cuidar da alimentação, exercício físico, mas existe algum alimento que desencadeie Boa. uma crise ansiosa? Eu acho que é interessante, dá pra gente falar, né, doutor, mas existem substâncias que são estimulantes e que elas vão prejudicar quem já é muito ansioso. Especialmente a cafeína, né? E o pessoal acha que cafeína é só café, né? Mas cafeína tem na Coca-Cola, cafeína tem, ou na refrigerante de cola qualquer, tem no chá verde, tem no chimarrão, cafeína tem no chocolate 70%. Isso. Então, assim... Nós temos as xantinas também, que são também estimulantes das cafeínas. Então a gente tem que cuidar, assim... Se eu já estou muito ansioso, não vale a pena me tomar um estimulante. O excesso do café, né? O excesso do café. A gente sabe que o café numa dose bem baixa tem um benefício bem importante, assim, no sentido de até melhorar, ativar a cognição. Numa dose baixa, o café ele é um antioxidante, ele é um estimulante que nos ajuda, inclusive, digamos assim, a conectar, a acordar numa dose baixa, né? Mas o problema é o excesso da cafeína. E a gente sabe que as gorduras, né, as gorduras saturadas, elas têm uma relação direta com a ansiedade, né, porque é uma gordura que a gente absorve rapidamente. E aí nós vamos entrar numa questão que eu quero falar com o Henrique também para seguir essa conversa, esse bate-papo aqui, que é a questão do prazer imediato, sim, né? Sim. Que mundo que a gente vive hoje, né? Da tecnologia, existe o prazer imediato e existe aquele bem-estar, aquele prazer que é a médio e longo prazo da vida real, né? Mas as gorduras saturadas, elas têm, digamos assim, elas tendem a perpetuar um transtorno da ansiedade. E aí nós estamos falando aí dos fast foods, nós estamos falando de todos aqueles alimentos industrializados que muitas vezes as pessoas ingerem em excesso, né? E algumas, a cafeína já foi falada. Isso. Que eu me lembro agora são esses principais alimentos assim que tem a ver com a... Outra coisa importante, assim, falando também de excesso de alimento. Então, não é só a gordura específica saturada, mas a gente sabe que as pessoas que tendem a ter um aumento do apetite, uma obesidade, também perpetuam, ou seja, é um ciclo vicioso que muitas vezes a gente tem um sobrepeso e esse sobrepeso já denota que aquela pessoa pode ter um comportamento nutricional ansioso, vamos dizer assim. Ela come porque ela está ansiosa, não porque ela realmente está com fome. Porque é interessante, né? Quando a gente come, existe uma ativação do parasimpático que nos acalma, né? Exatamente. Então você come, você tem ali um relaxamento do sistema autônomo que é contrário à ansiedade. Exatamente, assim, né? Existe o prazer imediato, né? E um relaxamento no prazer imediato. Quando a gente come, a gente tem um prazer naquele ato, né? Então muitas pessoas elas estão comendo em excesso para ter, digamos assim, fugir do tédio, né? Fugir da realidade como um todo, e isso vai nos levar à obesidade. Né? Vocês comentaram antes da questão da tecnologia, do imediatismo. Qual é a relação que nosso grande acesso à tecnologia tem com a ansiedade? Tudo a ver. Tudo a ver. E, infelizmente, o avanço, né, nosso tecnológico, ele também nos trouxe o avanço, né, vamos dizer assim, epidemiológico, o avanço epidemiológico dos transtornos mentais como um todo. Em especial da ansiedade, que é algo que nós estamos falando, assim, que é um transtorno mais frequente, né? Por que eu falo isso? Eu até estava conversando com o Henrique aqui antes, né, sobre essa questão bem interessante, que eu vi que ele desligou o celular e eu apontei para ele e disse assim, puxa vida, o celular é algo que revolucionou a nossa sociedade, né? Hoje a gente consegue pegar um celular e se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? A gente consegue escolher o que a gente quer ver, a gente consegue, vamos dizer assim, a gente consegue ter um acesso imediato àquilo que nos interessa, conseguimos descartar aquilo que não nos interessa, conseguimos ter respostas
imediatas naquilo que a gente precisa naquele momento. Hoje a gente compra o que a gente quer pela internet, a gente assiste um filme, a gente programa uma viagem pela internet. Está aí a internet 5G, né? mais potente ainda. Mas o que acontece? Esse imediatismo nos traz, muitas vezes, essa realidade virtual é uma realidade que nos traz, muitas vezes, um prazer imediato, um prazer a curto prazo. Quando a gente sai desse mundo virtual e nós vamos viver o mundo real, e a gente vai ter o contato da vida e a vida como ela é, né? Já dizia Nelson Rodrigues, um grande poeta. O que acontece? Nós vamos ver que na vida real nós precisamos inexoravelmente praticar o quê? A paciência, a empatia. Nós precisamos ver que muitas vezes a gente tem que aguardar as coisas acontecerem no seu tempo, não no meu tempo e não no meu clique. E muitas vezes eu tenho que enfrentar uma fila, muitas vezes eu tenho que conversar, explicar com outras pessoas, explicar o meu problema, eu tenho que me conectar com outras pessoas para adquirir as coisas. Sim. E esse mundo real muitas vezes nos traz junto o quê? Uma ansiedade, porque a gente não consegue, digamos assim, nós não conseguimos esperar. A gente tem dificuldade muitas vezes em explicar para o outro aquilo que a gente precisa. A gente tem dificuldade em esperar o momento das coisas acontecerem. E isso traz, inexoravelmente, um transtorno de ansiedade generalizado. É muito legal. O pessoal fala mal da nossa geração, né? Eu tenho 27 anos aí, o pessoal fala, a geração de vocês é super... O quê? Super distraída, não sei o quê. Super imediatista. Eu acho que todas as gerações são imediatistas, mas a nossa é a que conseguiu ser, né? Que tinha meios para ser imediatista. Então, assim, eu acho que sempre todo mundo quis ganhar muito dinheiro muito rápido, é da natureza humana, né? Fazer o mínimo de esforço. Mas a nossa geração, ela conseguiu ser muito imediatista por causa da tecnologia, né? E é muito louco você pensar, assim, como é que era a rotina das casas, das famílias antes da televisão, né? E, pô, a galera que já é da geração da televisão, né? Com certeza. Eu tenho mais idade que tu, mas eu não, peraí, né? Vamos se situar. Mas, tipo assim... Pensa, não tinha televisão. O que as famílias faziam? Muitas vezes você jantava cedo, você não tinha o que fazer depois das 6h30, 7h, ou daqui a pouco ia finalizar algum trabalho na roça, mas o sol ia caindo, não tinha jeito. E as pessoas iam dormir super cedo. E acordavam 5 e pouco da manhã, quando o sol nascia. Era muito mais... Era um sono muito melhor do que o sono que a gente tem hoje. Que a gente fica vendo série até altas horas, né? Exatamente. Então, assim, o entretenimento, ele permite que a gente distorça certos ritmos biológicos e certos comportamentos que são super saudáveis, né? Então, acho que esse é um dos pontos. E o segundo ponto é entender que a nossa motivação para fazer as coisas, ela é para fazer tudo. É como se a gente tivesse uma moeda para toda a motivação, que no caso é a dopamina, né? Então, assim, você tem uma moeda para gastar com a motivação. Só que se você tem uma realidade virtual muito hiperestimulante, vai ter alguns receptores de dopamina sempre alta, né? Ou você vai ter receptores de dopamina que precisam de muita dopamina para disparar. Ou seja, você tem uma realidade hiperestimulante e aquilo é o seu padrão, a sua base. Aí você se vicia naquilo, né? É um vício. Você volta para a realidade normal, nada dá vontade de fazer, porque tudo é muito esforço. Claro, né? Exatamente. A dopamina é o responsável pela sensação de prazer e, na verdade, a realidade virtual, aquilo que é imediato e virtual, nos vicia nesse nível de dopamina, né? Sim. E, na verdade, o mundo real não é assim, né? Eu sempre faço um exemplo para falar sobre a tecnologia e para falar como a gente se relaciona hoje, por exemplo, até estava conversando aqui, Larissa, eu fiz um teste uma vez com a minha família. O que nós fizemos? Nós fizemos o desafio de sair para jantar sem ninguém com celular. Então, eu, minha esposa, meu filho, nós deixamos os celulares em casa e aí eu falei, olha, hoje a gente vai sair sem celular e a gente vai bater um papo um com o outro para a gente ver o que a gente pode melhorar. Vamos se obrigar a conversar na mesa. E eu já coloquei que a gente ia fazer assim, não uma DR família, mas colocar uma interação assim direta, né? E impressionante como foi algo que marcou,
Marcou legal. muito porque nós não ficamos no WhatsApp, nós não ficamos no Instagram, nós não conectamos em nada. Isso virou hábito ou foi uma vez só? Essa é a grande pergunta. Nós estamos querendo fazer. Essa aí é a pergunta. Infelizmente, a gente quer fazer mais vezes isso, mas não houve grandes conflitos. A gente é muita gente, vamos ver quem nessa família vota. Mas eu quero dizer que é impressionante como a gente aumenta a nossa interação e como é difícil quando a gente tem alguém nos contando algo que é um problema e a gente tem, às vezes, dificuldade em exercer essa empatia, não em família, né? Não em família, mas com os amigos, com as pessoas que a gente convive. Porque muitas vezes a gente já tem problemas pessoais e a gente não quer, digamos assim, ouvir outros problemas que as pessoas nos trazem, outras adversidades que o mundo nos traz. Sim. E a gente está sempre ligado na tecnologia. Isso é um grande problema, né? Que infelizmente a gente muitas vezes não se dá conta disso. Né? E é legal pensar no poder que o tédio tem. Eu acho que falar sobre tédio é legal. Tem um experimento muito famoso, um experimento famosíssimo da psicologia. Quando não tem mais nada para fazer. Exatamente. Eles pegaram uns 30 universitários, assim, colocaram numa sala sem nada, absolutamente nada pra fazer. Não tinha nem celular, não tinha nada, nem um livro, era uma sala branca sem nada. Só tinha na frente deles um botão vermelho. E eles explicaram pros universitários, olha só, esse botão vermelho, se tu apertar, tu vai tomar um choque. Era isso. E é só isso que esse botão vermelho faz, você aperta, toma um choque. Né? E falaram pra eles assim, vocês têm que ficar 30 minutos aqui nessa sala. Tá? Só ficar, essa é a única tarefa de vocês. 66% deles apertaram o botão. Porque era mais Isso legal. Foi um estudo interessante. Era mais legal sentir alguma coisa do que ficar entediado. Não, mas desculpa só fazer a pergunta: quanto tempo eles tinham que ficar fechados? 30 minutos. 30 minutos? Bom, já que vocês falaram. Eles acharam mais interessante apertar o botão e tomar choque. Já que vocês falaram do tédio, então qual é a importância do tédio para o manejo da ansiedade? Ou como a falta do tédio interfere na ansiedade? Exato. Eu acho que a questão é você conseguir fazer coisas que são menos estimulantes no curto prazo, mas mais legais no médio e longo, assim. Então, é menos estimulante você, sei lá, cara, planejar talvez a decoração do quarto do bebê. Eu tô com essas coisas na cabeça que eu vou ter filho agora, né? Sei lá, você pensar num projeto para sua empresa é menos estimulante do que mexer no celular. Mas se você remove essas coisas, tira o celular, tira a TV, tira tudo, você fica num tédio. E o tédio, ele baixa essa linha de estimulação e parece mais fácil fazer as coisas difíceis quando você está entediado. Agora, quando você está hiperestimulado, tudo parece difícil. Exatamente. Né? A gente vive naquela hiperexcitabilidade do dia a dia e o tédio é aquele momento que, teoricamente, a gente tem o tempo para nós, que a gente não está atrelado a fazer outras tarefas, outros compromissos naquele momento. E eu faço uma comparação e me traz a lembrança agora da sociedade oriental. Talvez nesses momentos de tédio, a gente chama de tédio porque a gente não aprendeu aquilo que os orientais fazem, que é a meditação. O que é a meditação? A meditação é naquele momento em que eu estou me conectando comigo mesmo. Eu estou entrando num nível de paz e de serenidade em que o objetivo é eu me conectar primeiro comigo mesmo. E não estou fazendo nenhuma outra tarefa naquele momento. A nossa sociedade ocidental tem dificuldade em fazer isso. E cada vez mais a gente vê que a tecnologia vai contra isso. Por quê? Porque nós nascemos, inclusive a geração mais jovem aí, nasce e cresce com a ideia de que time is money. E se eu não estou fazendo nada, é porque eu estou perdendo alguma oportunidade. Então, é extremamente importante a gente falar isso, porque um dos princípios, vamos dizer assim, da gênese de uma ansiedade é quando eu tenho dificuldade, inclusive, em não fazer nada. E muitas vezes nós precisamos de um tempo para nós. Um tempo para a gente conectar, não no 5G, mas conectar conosco, comigo mesmo. Isso tem muito a ver com... Henrique? Perfeito. Isso tem muito a ver com a capacidade que as outras pessoas têm de gerar uma certa angústia e desejo na gente ao mesmo tempo. É interessante, né? Todo tipo de desejo, ele é mais ou menos uma angústia. Quando você
quer comer alguma coisa, o seu corpo ele vai gerar um desconforto em você, na verdade. Exatamente. Né? Quimicamente. Que só vai se resolver quando você comer aquela coisa. Mas é interessante que a rede social, ela nos faz acompanhar as outras pessoas, né? E a gente tem uma coisa interna, inapagável, que é... A gente tá sempre se medindo com as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade, mais ou menos a nossa rede. Então, eu não quero ser o pior do meu grupinho de amigos. Eu não quero ser o cara que tá na média, eu quero me destacar. Só que aí, o que é o meu grupinho? A galera da rede social. E eu olho ali, parece que tá todo mundo na minha frente. Então você tem aquele... Aceitação gera uma angústia. social. Putz, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso comprar outra coisa, eu preciso... Putz, minha mulher não tá tão bonita assim, minha casa não sei... Entendeu? Por quê? Porque a gente se expõe à vida dos outros um pouco demais, né? Se a gente se expusesse menos, teria menos angústia de não ter chegado lá, né? Porque a gente se compara muito. E não tem como não se comparar. Se você tá se expondo à vida dos outros, você tá aos pouquinhos se comparando. Bom, a gente teve algumas perguntas da nossa audiência. Uma delas do Gabriel, vocês já responderam, que é a questão da importância da atividade física no manejo da ansiedade. E a outra do Jean, e essa eu vou pedir para vocês, por favor, não brigarem. Mas ele, ele pergunta o que é mais eficaz, o tratamento médico ou o tratamento psicológico para ansiedade? Combinação, né? Excelente pergunta. Excelente, né? Eu começo respondendo essa pergunta da seguinte forma. Primeira coisa é a gente entender que esses transtornos eles são frequentes e que muitas vezes a sociedade, nós mesmos, temos um preconceito em reconhecer isso. Uhum. Então, assim, eu acho que até o momento de eu falar um pouco sobre isso, se eu tiver tempo aqui, eu acho que temos, né? De que eu, por exemplo, eu sou neurocirurgião, faço muitas cirurgias complexas, cirurgias de alta complexidade que necessitam de um planejamento, né, de equipamentos de última geração. E eu costumo dizer que na saúde existe algo mais complexo do que um transplante ou do que aquilo que a gente chama de alta complexidade, que é a assistência à saúde mental. Porque a gente ter uma eficácia no tratamento de saúde mental, os profissionais, eles não bastam eles terem conhecimento, que é algo assim que nas outras especialidades a gente consegue ver que tem uma importância muito grande. Mas na saúde mental eu preciso entender o que está na mente de outra pessoa. E isso para mim, não só para mim, me ajuda aí, né, Henrique? É o que há de mais complexo, né? Nos nossos dogmas, os nossos medos, as nossas angústias que estão guardadas lá no nosso interior. Então, primeiro começa com isso, ou seja, a gente tem uma dificuldade de reconhecimento e também, do outro lado, da assistência. E outra coisa é a questão do tratamento, né? O tratamento ele é sempre conjunto. Uhum. Né? Na grande maioria das vezes, o que vai ajudar o paciente é uma anamnese, uma consulta médica, né, com uma identificação do diagnóstico. Muitas vezes esse paciente pode vir a fazer algum exame complementar ou não, mas a psicoterapia com psicólogo, na grande maioria das vezes, é suficiente para tratar os transtornos de ansiedade leve. E muitas vezes a gente tem, inclusive, o atendimento multidisciplinar, em casos mais graves, que envolve aí a neurologia, a psiquiatria, a própria psicologia, e aí a gente pode colocar aí a terapia ocupacional, a gente pode colocar aí musicoterapeuta. Então, a gente tratar de saúde mental, a gente está falando em várias linhas de tratamento que se complementam. Uhum. Perfeito, é isso aí. Eu acho que essa pergunta vem muito da ideia antiga de que mente e corpo são duas coisas separadas, né? Então, tipo, meu corpo é uma espécie de veículo, assim, a minha mente é um fantasminha dentro do meu corpo. Eu ia até complementar, desculpa interromper, mas eu ia até complementar que eu acredito que daqui a um tempo, Henrique, nós vamos estar falando na verdade, já existe essa linha de assistência, que é a integralidade do ser, que a gente colocaria, inclusive, o bem-estar espiritual. Uhum. Né? Corpo, mente e espírito. Né? A gente até, não é o tema do podcast hoje, mas eu acredito sim que a plenitude do ser envolve a questão, inclusive, espiritual. Com certeza. Né? Pensa só, né? Tem transtornos mentais
Por exemplo, se a gente pega estresse pós-traumático complexo, um dos sintomas é justamente, não tá no DSM, mas é um dos sintomas que a gente vê muito a perda de crenças religiosas, ou a perda de fé. Então você vê que o estado corporal e psicológico da pessoa pode induzir que ela também perca um pouco da espiritualidade, perca a fé. Então as coisas estão muito conectadas. E eu acho que é isso, cara. Corpo e mente estão muito conectados. É aquilo que eu constato, mas não consigo provar, é isso? Pois é. Pois é, né? É curioso, assim. Mas Ainda, né? Ainda. Mas o que eu ia dizer... a gente estava falando sobre tratamentos, né? Isso, complemento de psicoterapia. De um complementar o outro. Eu acho que vale muito a pena a pessoa se educar com relação à psicoterapia, porque é diferente... Médicos são muito diferentes entre si, mas os psicólogos são absurdamente diferentes entre si. Por quê? Porque como não existe uma medida objetiva de se deu certo ou não, por exemplo, né, o professor vai fazer a neurocirurgia, se a pessoa morreu, acho que não deu certo, né? Vamos dizer assim. Tem uma coisa objetiva. Teoricamente. Pois é, né? Tem esse risco, mas tudo bem. Exatamente. Na psicologia, cara, é uma caixa preta a mente da pessoa. Então, os critérios sobre dar certo ou não dar certo, às vezes eles são meio confusos. Exatamente. Então, por causa e o disso... tempo também, né? Quanto tempo de terapia eu vou Pois precisar para poder alcançar um sucesso. E por causa disso, as abordagens de psicoterapia, ou seja, os métodos que os terapeutas usam, são muito diferentes entre si. Uhum. Então, vale a pena a pessoa dar uma pesquisada, entendeu? Isso. Tem uma coisa interessante falar sobre isso, aproveitando o Henrique, em que os pacientes, muitas vezes, eles têm a ideia de não fazer a psicoterapia, que é extremamente importante. Né? Nós temos, vou defender o Henrique aqui, vou fazer vamos dizer assim, vou defender a psicologia. Vai lá. Nós temos mecanismos intrínsecos que muitas vezes a gente não reconhece, não sabe utilizar, mecanismos de pensamento, de escolhas de pensamento, em que nós conseguimos modular internamente, e isso a psicoterapia nos traz. Né? E isso, muitas vezes, nas primeiras sessões já é possível se ter um sucesso na terapia. Então, aquela ideia de que as pessoas pensam que a psicoterapia, para dar resultado, precisa ter terapia durante 6 meses a 1 ano, não é bem assim, né, Henrique? Não. Muitas vezes, nos primeiros atendimentos, já se consegue ter um sucesso, né? E, inclusive, em casos mais graves, e aí, mais uma vez, eu vou fazer aqui o papel do Henrique, e aí entra muito naquilo que eu digo, que é não ter somente conhecimento, mas tem que ter vocação e tem que saber entender a outra mente humana, que é a psicanálise, que aí nós estamos subindo um degrau, vamos dizer assim, da terapia mental, em que não necessariamente o psicanalista é um psiquiatra, tá? Aquele profissional que consegue realmente decifrar os nossos sentimentos, decifrar os nossos fantasmas, né? E decifrar aquilo que muitas vezes nos trai. O que nos trai? Muitas vezes a nossa própria mente nos trai. Eu sempre gosto de falar uma coisa, que aquilo que nos faz e que nos faz romper as fronteiras da ciência, e é por isso que hoje a gente consegue mandar um robô para Marte, é por isso que a gente está rompendo aí as linhas do conhecimento. E um exemplo mais contemporâneo disso foi o próprio Einstein, é que nós temos uma capacidade que é unicamente humana, que é a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela é incomparável. E ela é fruto de toda a nossa capacidade, não só racional, mas também de nossa inteligência emocional, no sentido da gente conseguir construir ideias e realidades que estão dentro da nossa capacidade humana. Essa mesma mente fantástica que nós temos e que nos faz, portanto, seres humanos, né? Seres humanos que temos imaginação, que temos capacidade de compreensão, capacidade de empatia. Infelizmente, né, Henrique, essa mesma mente que, se não bem interpretada e se não bem cuidada, é a mesma mente que faz o ser humano pegar um revólver e se matar. Infelizmente, eu tenho que falar assim porque é a realidade, muitas vezes, que a gente vive, e a saúde mental é o que define realmente aquilo que nós somos
e a nossa saúde como um todo, né? Então eu sempre digo que a mente que nos faz brilhar é a mente muitas vezes que nos trai, nos puxa o tapete, né? E então deixar essa mensagem para todas as pessoas que, se tem algum desses sintomas, né, algum desses sinais, que não há nenhuma dificuldade em procurar um profissional e abrir o coração e falar o que está sentindo, e expor as suas dificuldades, porque com certeza a qualidade de vida dessas pessoas pode melhorar bastante. Henrique, tu gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, acho... Foi uma fala bem Pô, profunda, foi bonita, né? foi bonita, gente. Desculpa, um não sei se- discurso maravilhoso. Foi profundo, né? Mas é muito Foi daquilo legal, que, não, tá certo. que eu vivencio e que eu vejo na minha prática, e que realmente nos faz, nos mostra por que nós somos humanos. Nós somos humanos porque nós temos essa mente com essa capacidade incomparável e que precisa ser muito bem cuidada. Perfeito. É isso aí. A gente tem que cuidar e eu acho muito importante lembrar as pessoas de que, infelizmente, tem muito essa narrativa hoje em dia de que, de certa forma, a gente se sabota porque, no fundo, a gente quer se fazer mal, né? Uma paciente minha esses dias estava comentando que ela tá com sobrepeso, bastante sobrepeso, assim, obesidade, falando que ela acha que, no fundo, ela se odeia e ela come porque ela quer continuar feia, então umas coisas assim. Eu acho que a gente quer fazer bem pra gente mesmo. Só que às vezes o bem do curtíssimo prazo é o mal do dia seguinte, entendeu? Então às vezes a gente se sabota, não é porque a gente quer o nosso mal, mas é porque a gente quer o nosso bem e a gente não vê a consequência depois, né? Então, pô, o cara vai lá e tem uma bebedeira, toma muito álcool e tal. Na hora ele acha que ele tá fazendo bem pra ele mesmo, entendeu? Ele acha que aquilo vai ajudar ele a relaxar no momento, ou vai ajudar a socializar naquela festinha, mas depois faz mal. Isso, um belo gancho. Falasse uma coisa, até Larissa, tu não perguntou, mas a ansiedade tem íntima relação, a gente não falou aqui antes, com os vícios. Né? O gatilho para as pessoas irem para o álcool e cigarro e os demais vícios, na verdade, é o quê? É eu mascarar a minha própria ansiedade. Né? Que eu não procurei um profissional adequado, eu não reconheci que eu tenho esse transtorno, muitas vezes, né? Eu não tenho essa... na verdade, eu até, digamos, nem me dei conta que eu tenho esse problema e eu acabo indo para... A gente falou aqui da obesidade, do sobrepeso, mas o álcool, o vício, muitas vezes é já o reflexo de eu estou querendo, né, mascarar uma ansiedade. Né? Só fazer esse gancho aí. Não, perfeito. E, de novo, a gente não quer fazer mal pra gente mesmo. Só que a gente, às vezes, pensa do curtíssimo prazo, entende? Então, assim, eu acho que às vezes tem essa narrativa de que você quer fazer mal pra si mesmo. Não acredita nisso, assim. Você quer fazer bem, só que você não entende como fazer bem no médio prazo, no longo prazo. Então, a terapia ajuda muitas vezes você a entender, cara, isso não é bom pra mim agora. Beleza, então eu vou segurar isso e vai ser bom pra mim no médio prazo, no longo prazo. Em vez de tá com essa miopia, né, de não ver as coisas de longe, ver só o que tá aqui no curto prazo e beber porque essa ansiedade agora tá doendo, mas e as próximas, né? Então a terapia ajuda isso também. Não sei se tem a ver um pouco com o inconsciente. Pois é. Né? Que agora a gente vai brigar no podcast. Mas é que eu não sou muito fã da psicanálise, né? Assim, como estratégia terapêutica. Eu até leio, gosto e tal. Mas não sou muito fã. O que eu vejo? Eu acho que o inconsciente, ele foi entendido... Ele tá sendo entendido de novas formas hoje em dia, assim. Eu não acho que no fundo você tem traumas com a sua mãe, e aí isso vai determinar como vai ser a sua esposa. Eu acho isso meio maluco, assim, meio maluquice. Mas eu acho que sim, a gente tem impulsos e ideias que a gente às vezes não entende, mas que vem da gente, que a gente não consegue compreender. Mas, interessante, né? Eu acho que isso, tinha essa visão. Isso pra mim fica da psicanálise, mas várias outras coisas não ficam. Eu acho que sim, tem coisas melhores aí. Bom, então eu queria aproveitar e dizer para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, muito importante buscar ajuda. Se em algum momento do que foi dito aqui pelos profissionais te tocou, tu sentiu que foi representado de alguma forma, procure ajuda.
Mas eu quero aproveitar, agradecer vocês aqui e agradecer principalmente a nosso primeiro apoiador, então a Visuale. É um assunto muito importante, é como a saúde e a estética impactam fortemente na autoestima das pessoas. E por isso, e por esse motivo, a doutora Nicole inaugurou a clínica Visuale. O principal objetivo é o atendimento e cuidado com a saúde bucal, estética, corporal e facial de todos, sem exceção, através dos seguintes procedimentos: odontológicos, como implante, próteses, limpezas dentárias, restaurações, laminados e cerâmicos, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal e extrações dentárias, estética faciais, como bichectomia, preenchimento, botox, estimulador de colágeno, fios de PDO, line skin e peelings. E a gente ainda tem os estéticos corporais, como as lipos enzimáticas corporais e enzimas para flacidez corporal. Cuide-se, você é o seu bem mais precioso. Conversando aqui com o que a gente falou ao longo de todo esse programa. O agendamento das consultas pode ser pelo WhatsApp, através do DDD 51 99941 8545. Eu te agradeço muito pela tua participação, pela tua audiência e até segunda-feira que vem nós estamos de volta com o Doutor Podcast.